Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa oração da manhã em forma de leitura da Palavra de Deus. Amém. Que a tua casa, o teu lar, teus sonhos, teus alvos, teus objetivos, tua família seja poderosamente abençoada com as bênçãos vindas do reino dos céus. Amém. Hoje, em nossa oração da manhã, daremos continuidade à leitura do segundo livro de Samuel. Hoje, o capítulo número 10 e número 11. Amém? E o capítulo de número 10 tem como título Vitória de Davi sobre os Amonitas e os Sírios. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reuniu em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura, ora Davi, a teu pai, aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiar-lhe e para transtorná-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou-lhe mensageiro a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhe: deixa-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 de Tobé. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer. Ser forte, pois pelejemos varonivelmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então se achou Joabe e o povo que estava com ele para a guerra contra
os sírios e fugiram dentre eles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. Soboque, chefe dos exércitos de Adabelezer, marchava diante deles. Do que informou Davi, ajuntou a todo o Israel e passou o Jordão e foi para Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém, os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 400.000 homens a cavalo. Também feriu a Soboque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Gente, veja o que é a maldade. Porque Davi mandou os servos dele, na maior boa vontade, né? Na maior boa intenção. Porque ele recebeu benevolência do pai do rei, na época, em situação, né? Que estava mandando na época. Do pai dele morreu, que ele assumiu, Davi, na maior boa intenção, um dos servos lá. Chega aqueles de mau coração, né? Que tinham os conselheiros do rei, mas nem todos eram de bom coração. Esses agiram assim, digamos, com loucura, né? Acharam que Davi tinha mandado, porque certamente mamãe dizia que quando a gente tem uma maldade no coração, costuma pensar e dizer que os outros têm. Então eu acredito que essas pessoas que aconselharam o rei, dizendo que Davi tinha mandado os servos dele lá, era para espiar, para depois invadir e batalhar contra eles, era de fato o que eles tinham no coração deles, né? Porque como que pode, né? E naquele tempo, gente, a barba do homem era uma coisa assim muito... Ainda existe país assim, que a barba do homem vale muito. Eles não tiram a barba. Então, nesse tempo, e olha a humilhação que eles fizeram. Tiraram metade da barba daqueles homens, que se sentiram tão envergonhados que não voltaram para casa. E Davi, ao saber, falou que eles podiam permanecer lá onde ele estava até a barba crescer, para poder voltar, né, livre daquele sentimento de vergonha que eles estavam. E o que gerou? Gerou briga, gerou mais guerra. Quer dizer, Davi não queria guerrear, mas a partir daquele momento que viu os homens dele humilhados, teve que agir. Aí deu no que deu. Vamos ler agora, gente, o capítulo de número 11. E o capítulo de número 11 tem como título Davi e Betseba. O que será que aconteceu? Você passa alguma coisinha pela sua mente? Você que não conhece ainda, que não leu o livro ainda, tem alguma ideia do que foi que aconteceu? Então, se você já leu, amém. Vamos ler mais uma vez, né, para avivar mais esse relato da Bíblia. Se não leu ainda, fica com a gente, pega a tua Bíblia, tá bom? E vai acompanhando. Se não tem Bíblia, vai acompanhando também, ouvindo a nossa leitura, amém? E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem
a guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher recebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à sua casa? E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficará em tendas Joabe, meu senhor. E os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à casa. A morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. 16. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja. E sucedeu que o rei
se encolerize e acontecendo que o rei se encolerize e diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Abilemeque, filho de Jerubezete, não lançou a mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora do que morreu em Tebes? Por que vós chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara, a dizer: Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os frecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto esse como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe-a para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. No capítulo 12, a gente vai ver o que deu esse ato de Davi. Que quem sou eu para julgar, mas que não foi certo, e tanto não foi certo que a recompensa veio, né? A mão do Senhor pesou sobre ele e ele não ficou impune dessa maldade que ele fez. Amanhã nós vamos dar continuidade, né? Fazendo a leitura de número 12. Para quem ainda não conhece, vai conhecer o que aconteceu, e quem já conhece vai fazer essa releitura e buscar no Senhor mais sabedoria, né, para ter o discernimento de como agir em determinados momentos. Não apenas nessa confusão que Davi se entrou, porque isso é uma confusão, né? Que muitos homens não conseguem, se livrar dessas tentações de ver a mulher do seu vizinho, a mulher do seu amigo, ou às vezes nem seja amigo, vai passando na rua uma mulher e eles, né, ficam de olho e se pudesse agarraria. No caso de Davi, ele não tinha dificuldade porque ele era o rei, né? Só mandava vem e ela tinha que vir. Às vezes sem querer, mas por temor, acabava fazendo o que o rei queria. Mas quando Deus está à frente de tudo, as coisas não ficam impunes. Então tudo o que a gente faz é uma semente que a gente planta. Essa semente vai germinar, vai brotar, vai nascer, né, crescer, vai dar frutos, e esses frutos pode ser bom, né? Pode ser bons ou pode ser ruins. E aí, que semente você está plantando hoje? Pensa nisso. E outra coisa, gente, se prepara porque Jesus está voltando. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Graça e paz.